Que a paz do Senhor esteja com todos. Bem, irmãos, hoje voltei para dar continuidade àquele mesmo tema, que é sobre o único mediador entre os homens e Deus, que é Cristo. Nós sabemos que é Cristo, não existe outro Salvador, outro intercessor, outro advogado que faça o papel que Cristo fez, Somente Ele é digno, porque eu vou ler uma passagem aqui em Apocalipse, e lá explica bem direitinho porque aquele é digno. Eu quero que os irmãos prestem atenção, abram suas Bíblias e me acompanhem. Apocalipse 5, do versículo 1 ao 14, diz o seguinte, irmãos. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção nessa passagem de Apocalipse, porque ela nos esclarece porque é que Jesus é o nosso Salvador. Porque é que Ele é digno de ser nosso Salvador, de ser nosso sacerdote, nosso intercessor, nosso advogado entre os homens e Deus. Aqui vai explicar bem direitinho, quero que os irmãos prestem bem atenção. Eu vou lendo e explicando. Aqui no versículo 1 começa dizendo: Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Quando aqui diz vi, isso aqui é uma visão que João teve, Uma visão quando ele estava preso lá na ilha de Patmos. Ele teve essa visão, viu na destra do que estava sentado sobre o trono, que é sobre a direita, sobre a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que estava no trono, um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando com grande voz. E João falando que tinha visto, sabe? Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pode abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Era João falando que quando ninguém se achou digno de abrir o livro, aí João disse que na sua visão ele chorava muito, Porque não for achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciões: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e romper os 7 selos. Este versículo aqui deixa claro porque é que Jesus é digno de ser Salvador, De ser o nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso advogado. Porque aqui na visão de João, ele viu o seguinte: E disse-me um dentre os anciões, dizendo a João: Não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, que é Cristo, o Filho de Deus, a raiz de Davi, venceu. Venceu por quê? Porque ele cumpriu a obra que o Pai lhe concedeu, A sua visão, ele já viu que Cristo veio à Terra, morreu pelos nossos pecados, para abrir o livro. Então, ao morrer, ele é digno de abrir o livro, Porque ele cumpriu a obra que o Pai lhe enviou. Aí diz assim: para abrir o livro e romper os 7 selos. Somente ele é digno porque ele venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou o 3º dia conforme o Pai lhe enviou à terra. Nisto vi, isso aí vão falando, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como havendo sido morto. Aqui João está falando justamente de quem? De Cristo, O cordeiro é Cristo. Ele viu lá no céu, aqui simbolizando que Cristo foi morto, Concluindo a sua obra lá na cruz, concedida pelo Pai. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mas aqui está falando justamente de Cristo, Está falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui continuando, no versículo 7, diz o seguinte: E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Preste bem atenção que aqui diz assim: e veio, Cristo veio, E tomou o livro da destra, da mão direita, do que estava sentado sobre o trono. E era justamente do Pai, Foi o único que foi digno, porque ele morreu, sofreu sem pecado em obediência ao Pai. E concluiu a obra conforme o Pai lhe concedeu. Portanto, aqui diz neste versículo: Cristo veio,
foi digno, né? Tomou o livro da destra, porque estava sentado sobre o trono, que era o Pai, né? Deus Pai. Aí aqui no versículo 8 continua, logo que tomou o livro, né? Logo que Cristo tomou o livro, pegou o livro da mão direita do Pai, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, né? Claro que aqui está falando de Cristo, né? Porque ele foi digno de pegar o livro e abrir os 7 selos. Foi o único, né? Tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, né? Os seres viventes e os 4 anciões, dizendo: digno és de tomar o livro. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto, tá vendo? A visão de João já sabia porque ele é digno, porque morreu pelos nossos pecados. Como eu já falei, ele concluiu a obra que o Pai lhe concedeu. Ele desceu do céu para se fazer carne e sangue como um de nós, sofreu, padeceu e foi obediente até a morte ao Pai. Não pecou, e com esse feito, irmãos, ele conclui aquela obra, ele venceu a morte, né? Porque ao morrer sem pecado, ele paga a conta que não era dele, que era nossa, né? Aquela conta que entrou lá no princípio através da desobediência de Adão. Porque foste morto, né? E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povos e nações. Muito bem, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Eu vou até ler de novo este versículo, para que os irmãos entendam melhor, né? E cantavam um cântico novo, né? Os 4 seres viventes, né? E dizendo: digno és de tomar o livro, né? Cristo foi digno de tomar o livro da mão direita do Pai e de abrir os seus selos. Foi o único que foi digno. Por quê? Porque foste morto, né? Porque cumpriu a obra que o Pai lhe concedeu. O Pai enviou ele do céu para morrer pelos nossos pecados. Eu vou dar uma paradinha aqui para explicar. Porque quando Adão peca, como eu já expliquei em outros estudos bíblicos, todos ficaram destituídos da glória de Deus, né? Quando Adão pecou, todos ficaram destinados ao fogo eterno. Não tinha outro caminho, todos já estavam destinados ao fogo eterno. Mas se Deus teve misericórdia, ele envia o seu próprio Filho para nos libertar daquele juízo que Deus tinha dito lá no princípio, que se Adão pecasse, se Adão desobedecesse, certamente morreria e ficaria destituído da glória de Deus por toda a eternidade. Mas Deus envia o seu Filho, que foi o único jeito, enviou uma pessoa do céu sem pecado, porque era o único que podia pagar a nossa conta, nos tirar do poder das trevas, era uma pessoa sem pecado, morrer para nos libertar deste juízo. Eu sempre digo, irmão, Jesus veio consertar aquilo que Adão errou. Porque se Adão não peca, todos estariam vivendo sem passar por sofrimento, sem ter que morrer, porque Deus não criou ninguém para morrer, né? Para sofrer. Mas por causa do pecado entrou a morte e todas as suas mazelas, né? Porque através da morte de Cristo, todos aqueles que morrem em Cristo, em Deus, um dia voltarão a viver e reinarão com Deus em glória. É por isso que Cristo é digno, por isso que Cristo é o único Salvador, não existe outro. Porque Ele foi quem fez a obra, nenhum outro pecador fez o que Cristo fez. E nem um pecador podia pagar a conta de outro pecador. É por isso que aqui diz: foste morto e com teu sangue compraste para Deus Pai, né? Homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E aqui no versículo 11 continua: e olhei, a visão de João, né? E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, e o número deles era miriades de miriades, e o número deles era miriades de miriades e milhares de milhares. Está falando aqui
dos anjos, né? Milhares de anjos, né? O exército de Deus. E aqui no versículo 12 continua, que com grande voz dizia, dos anjos, né? Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno foi Cristo, né? Jesus, que foi morto, de receber o poder, né? Porque ele venceu a morte. E recebeu poder, e riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e louvor. Eu ouvi também a toda criatura, né? Vão dizendo que tinham ouvido, né? Que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há dizerem. Ao que está sentado sobre o trono, que é Deus Pai, e ao Cordeiro, que é o Filho, né? Que é Cristo. Seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam Amém. E os anciões prostraram-se e adoraram. Bem, irmãos, pelo que a gente acabou de ler nessa passagem de Apocalipse, esclarece tudo, né? Que só a Jesus é atribuída a salvação. Portanto, irmãos, a gente devemos todos os dias buscar Cristo, porque foi o único que foi digno de abrir o selo, né? Pegar o livro da mão direita de Deus. Foi o Cordeiro, né? Que tirou o pecado do mundo, que desceu do céu, das mansões celestiais para nos salvar, né? E por isso a Bíblia diz do começo ao fim, no seu contexto geral, que Cristo, né, o Filho unigênito de Deus, é o único que é digno, é o único que é mediador entre os homens e Deus, é o único que pagou o preço, né? É por isso que ele é a porta que nos regenera, né, que nos purifica, que nos leva ao braço de Deus, né, ao reino de Deus. E é por isso que a gente deve buscar somente a Cristo, porque nenhum pecador é capaz de salvar ninguém. Nós sabemos que a história de Cristo nasceu no ventre de uma mulher santa, né, que foi Maria. Era uma pessoa muito próxima a Deus, mas somente a Ele pertence a salvação. A Bíblia deixa claro do começo ao fim. Espero que os irmãos tenham entendido. Irei dar continuidade a este mesmo tema, mostrando outras passagens bíblicas, para que reforce mais cada vez este assunto, né? Portanto, irmãos, fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.